Bom dia, hoje são 12 de novembro de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. Este o segundo vídeo com o título Jesus versus Saduceus. Mostrei aqui no primeiro vídeo que a época de Jesus era uma época de profunda ignorância. O mundo ali atolado em deuses, em espíritos, demônios, anjos, ressurreição, etc. Tudo isso, imaginação do homem. Deuses não existem, anjos não existem, demônios não existem, ressurreição não existe, etc. Mostrei aqui no primeiro vídeo que os saduceus, mesmo com sua ignorância, acreditando em um Deus, no Deus hebreu, Javé, mesmo com sua ignorância, os saduceus eram muito mais espertos, inteligentes que Jesus e os fariseus. Os saduceus eram muito mais espertos, porque para os saduceus não havia ressurreição, não havia anjos e não havia espíritos. Já Jesus e os fariseus acreditavam nessas fantasias. Neste segundo vídeo aqui, vou mostrar aqui no próprio texto do Novo Testamento, uma parte ali em que os saduceus colocam Jesus na parede sobre a ressurreição. E Jesus fica sem saída, totalmente sem saída. Vou explicar isso aqui agora no quadro. E depois farei mais vídeos, né? O terceiro, porque aqui não será suficiente este vídeo. E o quadro aqui é pequeno. Eu não pude colocar aqui todo o texto do Novo Testamento, mas vou explicando para você. Então você verá agora que os saduceus colocaram Jesus na parede e Jesus não teve como sair, porque ele propagava que havia a ressurreição. E os saduceus não. E os saduceus aqui colocaram Jesus numa sinuca, numa sinuca de bico. Não há saída para Jesus. Vamos aqui, para que você entenda. Este é o segundo vídeo. Jesus versus saduceus. No livro de Marcos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27 e o versículo 28, coloquei aqui. E isso aqui se repete no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No de João, não. Pois bem, aqui os saduceus colocam Jesus na parede e Jesus não encontra saída. A resposta que Jesus dá aqui aos saduceus, a resposta de Jesus derruba a própria doutrina de Jesus, o que Jesus havia pregado e o que o apóstolo Paulo pregou depois. Vamos aqui entender isso aqui. Então vamos lá, versículos 18, 19, aí eu pulo para o 24, porque aqui não dá para fazer tudo, não é? O quadro é pequeno. Versículo 25, 26, 27 e o 28. Vamos lá. Vou ler na íntegra, depois eu explico. Então, os saduceus, veja aí, os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, em anjos, em espíritos. Muito bem. Então, os saduceus, olha aqui. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele, de Jesus, e lhe perguntaram, dizendo: Mestre Jesus, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Muito bem. E os saduceus continuaram dizendo aqui a Jesus o seguinte, deram um exemplo. Se uma mulher casada perde o marido morre, e esse marido aí tinha 7 irmãos, então um dos 7 irmãos vai
se casar aqui com a viúva, não é isso? 7 irmãos. Aí o segundo irmão morre, deixando a viúva aqui sem filhos. Aí vem o terceiro irmão e se casa com ela. Depois, o terceiro irmão morre também, deixando a mulher sem filhos. Aí vem o quarto irmão, até o sétimo. Veja aí, uma mulher que era casada com um homem que tinha 7 irmãos. O homem morreu. Então cada irmão vai se casar aqui com a mulher, com a esposa. E um morre, vem o outro, um morre, vem o outro. Até os 7. E aí, para colocar Jesus aqui na parede, numa sinuca de bico, sem saída, os saduceus disseram, e aí? E depois, quando houver a ressurreição, quando todos forem ali, passarem pelo processo de ressurreição, qual será então o esposo aí da mulher? Porque ela se casou com os 7 em vida. Como é isso lá no céu, na ressurreição? Aí a resposta que Jesus deu, uma resposta que agride a própria doutrina de Jesus, o que ele havia pregado e o que os discípulos pregaram depois. Então vamos aqui, veja a resposta de Jesus aos saduceus. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Aqui a resposta de Jesus ainda. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aqui continua ainda Jesus dizendo, ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Aqui Jesus respondeu aos saduceus, dizendo aqui que os saduceus estavam aí incorrendo em erro, diante desse exemplo deles aqui. Só que Jesus aqui, nesse texto, nessa resposta, Jesus aqui derruba sua própria pregação. E a pregação dele, Jesus, é a pregação dos apóstolos que vieram depois de Jesus ali, até mesmo o seu discípulo Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, etc. E veja aqui como é o Novo Testamento. No versículo 28, diz assim, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, ou seja, um dos escribas aqui, pessoas que entendiam lá da lei hebraica, lei judaica. Então chegou ali um dos escribas e viu a discussão entre Jesus e os saduceus. E está escrito aqui que os escribas perceberam que Jesus havia respondido muito bem a pergunta aqui dos saduceus. Veja como é aqui o texto cristão. O Novo Testamento, para que uma pessoa entenda, o Novo Testamento, ele foi escrito por cristãos, por pessoas que acreditavam em Jesus e queria que os outros também acreditassem em Jesus. E daí eles inventavam muitas coisas aqui no Novo Testamento, para que as pessoas acreditassem em Jesus. E aqui está dizendo que Jesus respondeu muito bem a pergunta aqui dos saduceus. Só que na verdade, Jesus não respondeu muito bem coisa alguma. Isso aqui é conversa fiada do escriba que colocou isso aqui no Novo Testamento. Na verdade, a resposta de Jesus é contrária à própria doutrina cristã do arrebatamento, da ressurreição dos mortos. Como eu vou explicar isso aqui em outros vídeos, mostrando ali que o que Jesus prega aqui é totalmente contrário à sua própria pregação, à sua própria doutrina. E vou explicar isso aqui em outros vídeos, mostrando novamente esse detalhe aqui, sem escrever no quadro, para que eu tenha mais espaço aí para mostrar que Jesus aqui errou e errou feio, porque ele ficou totalmente sem saída. Os saduceus aqui
deram um show de inteligência em Jesus, dizendo aqui que a mulher perdeu o marido. Esse marido tinha 7 filhos, 7 irmãos, e cada irmão foi se casando com a mulher. Não é isso? Cada irmão foi se casando com ela, de acordo com a lei de Moisés. E aí morreu o segundo também, morreu o terceiro, morreu o quarto, até o 7º irmão. E aí, quando a mulher também morreu, na ressurreição de mortos, quando os mortos aqui, na doutrina cristã, os mortos aqui voltarem em corpo, no corpo e não em anjos, na forma de corpo, tanto é que serão ressuscitados, na doutrina, veja, na doutrina cristã, esse arrebatamento em que as pessoas voltarão a ter corpo e não anjos lá no céu, não como anjinhos, mas corpo propriamente dito. Então aqui Jesus, nessa resposta aos saduceus, que não foi resposta a coisa alguma, porque Jesus não tinha como responder isso, e aí o fez de forma infantil, dizendo que o Deus aqui de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Ora, o arrebatamento, o que é? É o ser humano voltar ao corpo e subir aos céus para receber ali Jesus nas nuvens, não é isso? Não é isso que pregavam lá os cristãos, o arrebatamento? Ali é o corpo e não o espírito da pessoa, mas o corpo em si. Tanto é que haverá ali ressurreição de mortos. E Jesus está dizendo aqui que o Deus não é Deus de mortos. Claro que é, porque aqui os mortos serão ressuscitados. E é o corpo e não o espírito. E que no céu aqui, no céu cristão, na propaganda de Jesus e de seus discípulos e apóstolos, aqui com a ressurreição, as pessoas aqui são tratadas como corpo. Tanto é que até os mortos que já morreram há muitos anos aí, na ressurreição cristã, esses mortos serão ressuscitados, terão um corpo novamente, e nada de anjinhos aqui. E que o Deus aqui trata também da ressurreição dos mortos, e não apenas das pessoas que estão vivas. Viu aí como Jesus contraria sua própria doutrina? Porque aqui ele ficou perdido, não teve como responder a pergunta dos saduceus, que foi muito inteligente. Eles aqui zombaram de Jesus a respeito da ressurreição, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição. E aqui Jesus não respondeu de forma alguma, porque não havia como responder. Imagine na ilusão cristã, ali depois do arrebatamento dos mortos, né? Pessoas voltando ali, mortos e vivos, sendo arrebatados para os céus. Você vê ali que Jesus aqui prega essa loucura que é totalmente contrária à própria doutrina dele. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.